Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar aí mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais do Banco do Brasil daria um dividendo total de 49%. Pablo, como assim R$ 10 por ação? O banco tá pagando uma mixaria. Calma lá, pessoal, não se precipitem, tá? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar um estudo secreto sobre Banco do Brasil, que o banco poderia voltar a ser um excelente pagador, fora que ele pode ter aí um potencial escondido de valorização. O banco poderia subir aí mais de 300% na cotação, como já aconteceu em ciclos passados. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que vocês já devem estar carecas de saber, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aqui que eu tenho 37,78% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil. Em segundo lugar, não muito atrás, fica o Itaú, né? Representando 33% da carteira. O Banco do Brasil já está sofrendo uma ameaça direta, porque se o Itaú subir mais ou simplesmente continuar aumentando posição, ele pode superar o Banco do Brasil em posição total. Então, assim, os bancões seguem como maiores posições da carteira, porque eu olho tanto para o fator de qualidade e o fator de preço. A gente está num cenário onde a taxa Selic está alta, o capital estrangeiro no Brasil está deficitário, fazendo com que os bancos possam se valorizar fortemente num cenário de contraciclo, num cenário em que o Brasil for decolar, aumento na atividade de crédito, né? Tanto o Banco do Brasil e o Itaú poderiam ser os bancos que poderiam mais se beneficiar no mercado de alta. Mas se aprofundando diretamente no Banco do Brasil, que é o principal escopo desse vídeo, o Banco do Brasil, pessoal, a gente sabe o que está acontecendo, não dá para fechar os olhos para a realidade. O banco está sofrendo no curto prazo. O Banco do Brasil no longo prazo foi uma excelente companhia. Você pega ali desde o Plano Real, o banco chegou a dar mais de 28% ao ano na média, tá? O que foi sim uma rentabilidade muito boa, superior ao do Itaú até, que deu 26 a 25% ao ano na média. Mas assim, no curto prazo, o banco tende a sofrer turbulências. Por quê? Por conta do agro, pessoal. Essa é que é a grande realidade. Muitos vão falar que é por conta do governo. Eu não acho que é por isso, tá? O governo, de fato, se a gente tivesse um governo mais pró-mercado, claro, eu não vou passar o pano aqui. Ia ajudar muito no Banco do Brasil, da gente ter rentabilidades mais consistentes, não ter tanto uso do Banco do Brasil, né? Para fins sociais, o que acaba atrapalhando a geração de valor ao acionista, mas o que acontece no contraponto é que as estatais, elas são muito baratas, o mercado coloca um prêmio de risco nessas ações. Quando a gente tem um mercado de alta, geralmente as estatais tendem a se valorizar mais porque são mais descontadas. Então tem tanto um fator que joga ao favor do investidor e joga ao desfavor. O a favor são rentabilidades monstruosas. O desfavor é de que você vai ter muita volatilidade no meio desse caminho, testando o seu psicológico em várias vezes no tempo. Perceba que o Banco do Brasil já passou por várias crises do agronegócio e inadimplência alta. 2015, o banco caiu o resultado pela metade, depois demorou 3 anos para se recuperar. 2020 também aconteceu. 2012 também aconteceu. O banco enfrentou várias crises no passado, porém ele sempre se recuperou desses tombos numa lupa de 2 anos ou mais. Então, se você está pensando na recuperação do Banco do Brasil, ele poderia estar muito barato, projetando para 2028/2029. Primeiro o seu PL, porque o PL, o preço sobre lucro do banco no mercado, em que ele volte a se recuperar, né? Equilibrando a inadimplência, já que o banco segue saudável, segue crescendo a sua receita, o banco estaria cotado por um PL de apenas 3 vezes, tá? O banco mais barato da bolsa inteira.
Se você usar o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil, com um payout de 45%, supondo a normalização do seu ROI daqui a 3 anos, o banco poderia pagar 15% ao ano na média, isso somente em dividendos. Vai lá, vá anotando esse retorno aí, tá? Você tem um bancão que poderia voltar a ter um ROI, a perspectiva de valor patrimonial das ações do Banco do Brasil para 2029 é de R$ 48 por ação. Então você teria um patrimônio líquido total de 275 bilhões, porque o banco está retendo grande parte do seu lucro para transformar em patrimônio líquido. Logo, se ele voltar a 37 bi de lucro, você teria um ROI de apenas 13%. Perceba que eu estou sendo até pessimista no ROI do Banco do Brasil, né? 37 bi de lucro, o banco simplesmente poderia repassar 15% ao ano em dividendos. Porém, o crescimento do lucro do banco para os próximos 4 anos, se ele voltar para 37 bi, hoje ele está lucrando 20, ele poderia crescer o seu lucro em 85% numa lupa de apenas 4 anos, que é mais ou menos o período que o Banco do Brasil tende a se recuperar estatisticamente falando, como a gente vê a carteira de um bancão tradicional como o Banco do Brasil, para limpar esses créditos podres, esses créditos ruins que foi subsidiado em safras passadas, vão demorar para serem limpados por completo do balanço do Banco do Brasil. Então, em 4 anos, você poderia supor 16,63% ao ano na média de crescimento de recuperação de resultados. Então, 16,63 mais um yield de 15, só nesse fator você já teria 31% ao ano na média. Só que aí o pessoal não está contando outro fator. Quando o banco recuperar, o mercado, observando-se de que o ROI voltou a aumentar, vai pagar mais caro pelas ações. O banco vai voltar a ser cotado por um valor patrimonial mais elevado. E supondo de que o Banco do Brasil tem um valor patrimonial de R$ 48 para o ano de 2029, supondo o crescimento do seu patrimônio líquido olhando para daqui a 3 anos, o banco simplesmente aí poderia ter um potencial, né, de valorização de 140%, dobrar na cotação numa lupa de 4 anos. E aí você teria um retorno embutido com valorização do papel daqui a 4 anos de aproximadamente 24% ao ano. Soma-se com os seus, que a gente calculou, de 31%, 24%. Então você tem aqui, consequentemente, o Banco do Brasil, um retorno embutido na ação de 55% ao ano na média, olhando para 4 anos. Se o banco voltar a ser precificado pelo valor patrimonial, voltar a pagar um dividendo legal e ter a recuperação do seu resultado, voltando a ter um ROI razoável. Nem estou colocando o banco aqui em euforia. ROI razoável. ROI de 13% a 15%. ROI medíocre. O banco já chegou a dar ROI de 20% em momento de euforia no agro. Mas a média do Banco do Brasil no longuíssimo prazo fica num ROI de 14% a 16% ao ano, pelo menos mais próximo de sua média. Por isso que eu coloquei isso aqui no cálculo. Só que aí, pessoal, qual que é a outra mágica? A mágica é que o Banco do Brasil poderia ficar caro, porque em mercados passados o banco já chegou a dar mais de 1000% de rentabilidade. Vocês acham que eu tô ficando maluco? Pega a cotação do banco aqui no próprio Google, ó. Geralmente, né, em momentos de boom de commodities, o Banco do Brasil sai aqui, ó, de centavos, como aconteceu em 2002, para mais de R$ 7,00. O banco deu 700% só em valorização. Você coloca dividendos e reinvestimentos, você conseguiu mais de 1000% de rentabilidade. O banco chegou a dar mais de 80% ao ano na média. E aí, jogando no longuíssimo prazo, você tem esses retornos imensos. Mas por quê? Porque você compra barato. O segredo do Banco do Brasil é comprar barato, é comprar no momento que ninguém quer. Só que é difícil você ter esse psicológico, né? Então você tem todo esse potencial de banco no Brasil no longo prazo, porém mal aproveitado pelo investidor que não tem paciência, porque esse retorno gigante não vai acontecer de maneira linda, conto de fadas. Vai acontecer com isso aqui, ó. Queda de 40%, queda de 50%, queda de 60%. Então perceba que vai acontecer sempre isso. Porém, se você tem a intenção de carregar o banco para longo prazo, aí sim você pode ter retornos mais interessantes, desde que você compre na baixa, porque Banco do Brasil também, para quem paga caro, aí esse investidor fica na completa pindaíba, né? Desculpa a palavra aí, porque você vai perder para a inflação. Mas se você comprar barato, olha que legal, seu retorno tende a ser bem expressivo para o investidor que costuma pagar barato
pelas ações do banco. Por isso que Banco do Brasil eu sempre gosto de comprar abaixo do valor patrimonial, porque eu tenho margem para errar. Eu tanto me protejo de um cenário adverso, onde o banco está aí consequentemente gerando uma rentabilidade desastrosa no curto prazo por ter comprado muito barato, como também eu amplifico o meu potencial de rentabilidade futuro por ter comprado um banco barato. Porque pensa bem, se daqui a basicamente 4 anos o banco valer R$ 48, para mim que comprou o banco a R$ 10 em valor ajustado, a 11, R$ 10, né? Pegando o meu preço médio ajustado em Banco do Brasil nos últimos anos, lá de 2022, eu tive um retorno total de 380%. Eu comprei o banco em 2022. Então a gente coloca aí, né, tecnicamente 8 anos no tempo, vai. Vamos arredondar aqui para 400%. Vamos arredondar numa lupa de 8 anos. Qual que foi esse retorno total? Foi muito bom. 400% numa lupa de 8 anos, por você ter pago barato, olha aí o seu retorno, 22% ao ano na média. Então perceba que para você conseguir isso, é você pagar barato, né? Você pagar um preço mais competitivo, fora a sua renda passiva que tende a ser triplicada. Mas tá bom, Pablo, você falou de todo esse potencial do Banco do Brasil, de valorização, de dobrar de preço, mas esse dividendo de R$ 10 por ação? A gente já sabe que se o banco recuperar no agronegócio, taxa Selic cair, o banco vai dar rentabilidade como já deu no passado. Só que R$ 10 por ação, Pablo, você não acha que você está sendo exagerado, muito otimista? Não, pessoal, sabe por quê? R$ 10 por ação não é de um ano para o outro. Calma lá, pessoal, calma lá. R$ 10 por ação é colocando para os próximos 4 anos. Por quê? Se você pegar aqui, ó, né, o lucro projetivo do banco, dividir pela quantidade de ações, você tem, né, um dividendo por ação colocando o payout mais ou menos de quase R$ 3. Então, se você multiplica vezes 4, você supera a média de R$ 10 por ação. Você fica em 11,62 por ação. Você pagou mais da metade do valor de mercado do Banco do Brasil. Você recebeu isso aí, ó, em dividendos na sua conta. Metade do que o banco vale hoje na bolsa já foi te depositado em dividendos. Então você perceba o potencial de você comprar uma ação barata e mal precificada pelo mercado. A ação hoje aguenta muito desaforo, tanto que o Banco do Brasil não caiu mais. Isso que o mercado está prevendo para esse ano 18 bi de lucro, tá? 18 bi de lucro, na verdade tem projeções até mais pessimistas, calculando 14 bi de lucro para este ano, o que daria um lucro trimestral na casa de 3,5. Eu acredito que já para os próximos trimestres o Banco do Brasil já vai começar a ter uma recuperação de lucros, pelo menos de forma razoável. Então ele pode aí já ter aí uns 18 bi esse ano, mesmo se o mercado já está pagando o pior e ainda assim as ações ainda estão em R$ 20. Então perceba que o banco pode estar numa espécie de fundo do poço. Não estou afirmando que possa cair mais, pode cair mais. Até porque o banco em momentos de crise severa já bateu metade do valor patrimonial. Só que será que falta muito para o banco bater a metade? Não falta, pessoal, porque ó, 0,50, né? Vezes aqui o valor patrimonial atual de R$ 33, o banco chegaria a R$ 16, no pior dos cenários, que não falta tanto, basta o banco ter uma queda de 20% na cotação. E vamos conver que seria uma grande oportunidade, mas tudo bem. Eu não acho que isso vai acontecer, porque o banco já está numa espécie de fundo poço por 0,60 vezes o valor patrimonial. Qualquer recuperação que aconteça, a ação do banco já pode ter aí um repique forte, tanto de valorização como também de dividendos. E além desse dividendo expressivo no longo prazo, você tem todo esse retorno calculando. Então por isso que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição na carteira. Eu acho que ele tem aí uma espécie de mistura de sinergia, de potencial de ganho de capital, como também um potencial de dividendos futuros, tá? Não tô olhando para dividendo agora do Banco do Brasil, tô olhando para o futuro. E consequentemente eu poderia abstrair sim uma boa rentabilidade. Enquanto o Banco do Brasil está passando por essa crise, e eu tô nesse momento de acumulação lenta, eu tenho outras ações da carteira que está me dando só alegria, né? O Itaú pagando proventos altos, né? BR Partners também, BB Seguridade, Petrobras, Vale. Então perceba que eu não tenho só Banco do Brasil, mas nos momentos que o banco estiver indo bem, ele vai naturalmente ocupar uma grande posição da carteira, porque ele vai subir na cotação, vai destravar dividendos, né? Então é só alegrias. E o Banco do Brasil sempre foi uma posição expressiva da carteira, porque sempre foi um banco pechincha, tá? É um banco bom, não é excelente como o Itaú, mas é um banco modesto que fica sempre muito barato. Então assim, né? Você consegue realizar, basicamente ter o útil ao agradável, digamos, né? Você consegue tanto reunir preço baixo como qualidade, algo difícil de você se encontrar na bolsa, porque geralmente ou você vai ter uma empresa de muita qualidade, cara, ou você vai ter uma empresa muito barata, ruim. Então não dá. Se você acha uma empresa boa, que esteja muito barata, você reúne o útil ao agradável e, consequentemente, você consegue ter rentabilidades magníficas olhando numa lupa de longuíssimo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, já não compro ações do Banco do Brasil há bastante tempo, mas porque ele já é uma gigantesca posição, não tenho pressa, tá? Mas se o banco continuar barato, eu posso ir aumentando a minha posição gradativamente, principalmente se o banco continuar em 18 a 20 reais como está agora, olhando para uma recuperação no médio prazo, ele poderia sim, né, trazer uma rentabilidade diferenciada na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, e já comentei se vocês têm, então aí, né, se vocês seguem firmes, estão comprando, estão vendendo, não se esqueçam de deixar aí nos comentários. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!